Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé dando pra vocês mais um vídeo de top motivos, né? E bom galera, hoje eu vou trazer um segundo vídeo nosso de top motivos, né? A gente faz tempo que não faz um, fizemos só uma vez. E hoje eu vou fazer um top sobre os 10 melhores heels, vilões de 2001 a 2010, ou seja, da da década passada, né? Então vamos aí pra lista então, vamos falar sobre os vilões, né? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal aí, divulgar o vídeo. E se gostarem, avaliem ele bem, comentem aí que vocês gostaram para eu poder trazer mais assim, né? E vamos lá. CM Punk. Bom, eu coloco CM Punk em décimo nessa lista da década passada, porque digamos, o Punk demorou um pouco para se mostrar como um heel, né? Todos se lembram daquela rivalidade que ele teve com o Jeff Hardy. É, foi até um tanto pouco real, porque o Jeff Hardy estava partindo da WWE, estava saindo, né? Problemas internos, tal, responsabilidade, drogas, etc. E aí fizeram uma rivalidade da qual terminou, onde teve uma Steel Cage match e CM Punk era o campeão, World Heavyweight Champion. E o vencedor da Steel Cage seria o campeão World Heavyweight Champion. O perdedor, além de perder e não ter o cinturão, teria que sair da WWE. E eles fizeram uma história assim pra ficar paralelo com a real, né? Que o Jeff Hardy ia sair. CM Punk venceu, o Jeff Hardy saiu da WWE, despediu e tal. Inclusive a última cena do Jeff Hardy na WWE é quando ele levanta os braços lá na rampa do SmackDown e é atacado pelo CM Punk, bem na cabeça com o cinturão. E aí terminou com o CM Punk falando que nunca mais teremos Jeff Hardy lá, né? Será que as palavras do CM Punk serão verdadeiras? Ficou marcado aquilo, ficou muito marcado. Quando ele virou heel mesmo pra valer foi quando ele ganhou segunda vez lá o contrato do Money in the Bank e fez o cash no Jeff Hardy, né? Que tinha acabado de ganhar do Edge World Heavyweight Champion, né? Ele conseguiu, digamos que em 2010 ele tinha lá aquela rivalidade com o Rey Mysterio e ele tinha aquela stable tag lá, tinha lá o Luke Gallows, o Jararaca hoje fazia parte de lá. É, teve assim, rivalidades também com o Jeff Hardy, com o Morrison, Rey Mysterio, com o Big Show também, que inclusive enfrentou ele sozinho contra essa tag aí dele. Era um cara interessante assim, chamou a atenção mais pra frente que o CM Punk foi fazer sucesso, tanto como o Rio como o Face, mas é o que eu falei, eu vou falar só da década até 2010, 2011 pra lá, que foi os grandes feitos dele, eu não vou poder dizer. Se bem que eu sempre preferi esse CM Punk de 2010, 2008, 2009 do que o CM Punk de 2011 pra lá, que também achava bom. Bom, em nono lugar eu coloquei o Undertaker, né? O Undertaker ele não foi muito tempo Rio nessa década de 2010 a 2001 ali. Então eu acho que nona posição é uma boa pra ele. Ele atuou como Rio lá em 2002, ganhou lá o WWE Undisputed Champion, teve uma ótima luta com o Jeff Hardy, ganhou também do Ric Flair na WrestleMania lá 18. Então eu acho que foi bacana sim, o tempinho que ele foi Rio, mas a maioria das vezes ele não atuou como Rio, atuou mais como Twinner ou como um face mesmo, né? Um face mais badass. Em oitavo eu coloquei o Kane, né? O irmão do Undertaker. O Kane ele alterou muito, né? Face Rio nessa década, mas com certeza foi um dos melhores Rio que teve. A gimmick dele juntamente com a do Undertaker nada melhor que fizeram uma tag entre eles, né? Que é uma gimmick que se dá bem dos dois, né? A tag durou pouco quando eles eram Rio, mas foi legal, né? É, Geralmente quando ela começou a ficar boa é quando eles estavam como face. Mas beleza, foi um curto tempo que deu pra aproveitar. O Kane ele era um Rio assim que não tinha piedade pelos adversários, né? Ele parecia um pouco até com o Big Show, que já vou falar também, tá nessa lista. Ele teve momentos como o Rio, por exemplo, 2003 lá, depois que ele perdeu a máscara pro Triple H, ele atacou lá o Rob Van Dam, que era parceiro de tag. Ele meio que não tinha piedade de ninguém não, velho. Se ele se ferrasse, ele batia em quem fosse pra ferrar. Ele teve inúmeros Rio Tour.
Era Face, era Rio, era Face, era Rio, era Face, era Rio. Era tipo o Big Show atual, né? Inclusive ele foi Mr. Money in the Bank também, né? Em 2010, se eu não me engano, fez o cash no Rey Mysterio, né? E foi um Rio bacaninha, né? Aí em sétimo lugar eu coloquei o Big Show. Tudo bem que ele foi igual o Ken, né? Turnava Face Rio constantemente. Mas ele simplesmente destruía todo mundo, né? Diferente de hoje, talvez, que ainda destrói, mas não tanto. Ele era um oponente que ganhava cinturão de tag, secundário ou cinturão mundial mesmo e destruiu caras importantes, tipo Batista, Rey Mysterio, Brock Lesnar. Era uma época que utilizavam bem os gigantes, né? Colocavam os gigantes como uns caras do topo, né? Em sexto eu coloquei o DBL que hoje é comentarista do Raw. Eu coloquei ele teve uma Heel Turn em 2004, né? E aí se consagrou um dos caras mais odiados da história do wrestling, né? Não tem como falar do Will sem falar desse indivíduo, né? Digamos que para começar ele tirou o WWE Title de um dos wrestlers mais amados da época, que era o Ed Guerreiro, né? E manteve o cinturão por quase um ano, fazendo tudo que um heel tem que fazer. Promos mostrando seu ódio contra a torcida. Ele monta uma stable. Ele, cara, foi um desgraçado, assim, ninguém suportava mais ele. Meu Deus, alguém tira esse cinturão. Ele derrotou o cara como Undertaker, o Ed Guerreiro, o Booker T. Ele só foi perder esse cinturão pra quem? Pra quem? Pra quem? Pro Super Cena no WrestleMania 21. Só foi perder lá, que se eu não me engano foi o começo do Cena como top guy, né? Então o que eles fizeram? Vamos construir um cara bem chato, mas chato pra valer mesmo. Pra quando ele perder pra um cara que vai ser o topo, assim, que vai ser endeusado por ter tirado o cinturão daquele cara chato. E aí é o que fizeram com o DBL e depois pra elevar o Cena, né? A carreira como o Rio dele não parou por aí, claro, ele teve lá rivalidade com outros caras. E aí ele ainda teve um momento histórico que ele comprou o Shawn Michaels e foi guarda-costas dele em 2008 e ainda em 2009 ele ganhou o Intercontinental Champion, perdeu pro Rey Mysterio na WrestleMania 25 e enfim terminou a carreira lá, né? Em quinto lugar o Andy Orton, o filho do cowboy Bobby Orton. O Andy Orton, o que ele teve nessa década? Digamos que ele ficou sob proteção do Triple H, né? No Evolution e tal. Ele era um garoto ainda na empresa. No ano de 2013 ele era um heel que se destacava, cortando promos e conseguindo Intercontinental na Evolution, como eu disse. Ele interrompia todo mundo também que tava falando no microfone. Era um garoto assim, de talento, né? Aí ele foi traído lá pelo Evolution, depois teve rivalidade com o Evolution. Eu sei que ele era um cara assim que tinha aquela gimmick de Legend Killer, né? Ele perseguia as lendas da WWE. Só que uma rivalidade que chamou mesmo a atenção dele foi com o Mick Foley, né? Eles tiveram lá lutas hardcore, vocês podem procurar aí quem gosta desse estilo e tal. Ele sai da Evolution como face, ganha o World Heavyweight Champions do Chris Benoit. Eu falo Benoit mesmo, você que se dane. Não passaram muitos meses até que ele estivesse novamente como heel espetacular lutando contra Undertaker na WrestleMania. Esse combate com Undertaker na WrestleMania, inclusive o Orton era um dos caras que foi chamado para quebrar a streak do Undertaker, mas ele se recusou, ele negou, não queria ser esse ao fazer. E o combate que ele teve com o Undertaker na WrestleMania foi um dos melhores pra mim que o Undertaker já teve. Em questão de combate, não rivalidade em si. Mas o combate foi sensacional. O Undertaker tava jovem, o Randy Orton jovem, foi muito bacana mesmo. Ele partiu top heel da empresa. Ele depois teve lá a Legacy junto com o Cody, com o Ted DiBiase. Fez rivalidade com o Triple H, com o Vince, com o Shane, com a Stephanie, com todo mundo. Mais pra frente, depois dessa década, foi se aliar novamente com o Triple H, com a autoridade, rivalidades intensas com o Cena e Triple H. Inclusive ele ganhou do Cena e Triple H, né, na WrestleMania lá 24. Foi um heel bacana, era aquele heel assim, bem, aquele cara que nasceu para ser mal, sabe? Ele não é tipo um Edge que eu vou falar daqui a pouco que, por exemplo, o Edge, eu já vou adiantar aqui algumas coisas do Edge. O Ed não é aquele cara que ele é mal porque ele quer ser mal. Ele é aquele cara que quer estar no topo, quer vencer. Só que acontece que ele usa qualquer recurso que for possível. Ele trapaça,
ele entra em autoridades, lá teve a ajuda da Vicky Guerreiro, arruma segurança. Ele quer estar no topo, ele não quer fazer realmente maldade. O importante é ele ficar lá e ninguém mexer com ele. E aí, querendo ou não, ele acaba tendo que fazer coisas más, assim, mas que é, digamos que é aquele mal necessário pra ele. Já o Orton é aquele cara ruim mesmo, aquele cara ruim, não basta só ganhar, ele tem que pegar na veia, assim, sentir na pele, assim, do adversário, né? Em quarto lugar eu coloquei o Kurt Angle. Kurt Angle, pra mim, um dos melhores wrestlers que já passaram na WWE. Que o Kurt Angle já venceu tudo, não há dúvidas, né? Ele ganhou até prêmio olímpico. Se eu não me engano, não lembro o ano que a Olimpíada foi, mas ele ganhou já negócio nas Olimpíadas. Medalha de ouro nas Olimpíadas, cara. Em 2006 ele até foi face por alguns momentos. E na entrada dele sempre o pessoal gritava, né? You suck, you suck, you... Inclusive ele foi o primeiro cara que o John Cena enfrentou na WWE. E parece que ele passou os cantos de sucks pro Cena, né? Mais pra frente o Cena que começou a receber esses cantos. Teve rivalidades boas com o Big Show, com o Brock Lesnar não preciso nem falar. Foi um dos melhores caras que já passaram na história do SmackDown, você pode ter certeza. Procure aí muitas coisas sobre o Kurt Angle, é um cara muito interessante. Terceiro lugar, Edge. É, isso mesmo, o Edge é o vilão que muita gente lembra porque começou a assistir em 2008, né? O Edge Orton, mas o Edge é o principal. O Edge tinha uma facilidade para falar no microfone, isso era incrível, né? A mix skill dele era muito boa. E foi um dos fatores que ajudou ele a chegar nessa posição de terceiro lugar que eu coloquei. E aí ele tinha uma boa habilidade de ringue. Eu não vou dizer assim que a habilidade dele era incrível, era demais, mas ele fazia bons combates. Era um cara assim, padrão WWE, dava pra fazer bons combates sim. O estilo dele, né, era bem interessante, as lutas, sensacional. Vocês procurem a luta com ele no SummerSlam, no Ring the Cell, contra o Undertaker, luta em WrestleMania, lutas contra o John Cena, luta contra Jeff Hardy. Nossa, muita luta boa dele. Rivalidade contra Mick Foley, Jeff Hardy, a rivalidade que ele teve com o Undertaker na WrestleMania e etc. Cara, foi sensacional, sensacional mesmo. A gente acompanhou inclusive em 2008 um pouquinho dela, a que foi da WrestleMania. Vocês já sabem que foi muito bacana, né? Em segundo lugar, Chris Jericho. O Chris Jericho na frente do Edge. Eu de última hora troquei. Eu não queria que o Chris Jericho ficasse na frente do Edge, mas querendo ou não, eu acho que ele mereceu mais ficar nessa posição. Esse cara fez muitas pessoas virarem fã de wrestling, né? Porque no começo da carreira ele conseguiu unificar tanto o WWF Champion contra o WCW Champion, né? Que a WWF tinha comprado a WCW. E aí ele venceu na mesma noite o Steve Austin e o The Rock, na mesma noite. Foi ajudado, foi um roubo, foi um negócio assim, nossa, roubaram legal, passaram a mão, meteram a mão em todo mundo lá, mas acabou que ganhou, não tô nem vendo, campeão. Ele ganhou todo o título na empresa, né? Ganhou o Tag, ganhou o World Heavyweight Champion, ganhou o Intercontinental. Se não me engano, ele ganhou 9 vezes o Intercontinental. Eu não lembro se ele ganhou 9, acho que ganhou 9. Ele tem um talento único pra falar no microfone. Ele é um cara assim que eu diria só que na década assim, CM Punk talvez tenha sido o único que superou ele. O único, Mickey, ou empatou, porque o que ele tem de habilidade no microfone é impressionante, né? Ele é um cara ator nato, assim. Inclusive tem banda, é cantor e tal. Ele já humilhou The Rock, Shawn Michaels, Triple H, Stone Cold, Steve Austin, humilhado no microfone pelo Jericho. E era um cara assim que você não podia confiar, né? Se você cumprimenta ele, ele vai te bater. Se você não cumprimenta, ele vai te bater. Se você xinga ele, ele te bate. Se você não xinga, ele te bate. É um cara muito traíra. E que turna heel direto, né? Ele toda vez voltava como face e turnava como heel. E você nunca sabe quando é a hora. Se vai ser rápido, se vai ser demorado. É um cara assim... Você tem que estar sempre tomando cuidado, né? É um cara muito perigoso. Inclusive ele teve uma briga, né, fora de ringue com o Goldenberg, né? Não sei se eles têm ainda essa rivalidade hoje. Eu sei que tem até umas histórias aí que eu posso contar mais futuramente, né? Mas rivalidades fora de ringue. Em primeiro lugar, ninguém nada menos que
Triple H. Isso porque a gente não tá contando só a década passada, não essa. Se alguém que fez de tudo e mais um pouco no wrestling é o Triple H. Ele ganhou o World Title, ganhou o World Heavyweight Champion, já foi King of the Ring, participou de rivalidade sensacional, ganhou o título das tags com o Shawn Michaels. Cara, ele já fez segmentos, nossa, muito controverso. O Evolution, o DX, tudo que ele faz na WWE, o cara foi tipo o cara mais traíra da história, o cara mais odiado. Se você perguntar pra um fã assim da época, lá de 2010 pra trás, vão falar: o Triple H é um cara chato, odiado, eu não suporto o Triple H. É tipo aquele DBL, só que não foi o caso do DBL que durou um ano. O Triple H foi a década inteira sendo esse cara que ganha cinturão, que o Ric Flair fica salvando a pele o tempo inteiro, o Evolution, o Batista que depois se revoltou contra ele, mas se ferrou lá na frente. Quando ele se consolidou Rio foi em 2002, se não me engano. Ele tinha machucado, eu acho que ele já era Rio, machucou, voltou e tornou Rio de novo. Depois voltou como fez e tornou Rio de novo. Ele dominava o Raw, cara. Ele era. Teve o Evolution resumiu muito o que ele fez, né? Teve rivalidade com o Goldenberg, que inclusive o Goldenberg era um cara difícil de bater. Na Eliminate Chamber foi lá, eliminou o Orton, eliminou o HBK e eliminou o Chris Jericho. Sobrou só o Triple H, o Kevin Nash já tinha sido eliminado. Ele foi lá, tava só faltando Spear, no jeito que ele veio, o Ric Flair, que era manager dele do Evolution, jogou o martelo, ele desviou, deu uma martelada na cabeça do Goldenberg e ganhou a luta. Assim, foi um choque pra muita gente, né? Foi uma zebra, porque o Triple H não era tão OP assim na época. E aí ganhar do Goldenberg, eu diria que seria tipo um Lesnar hoje perdendo pro Sheamus, né? Seria uma zebraça, cara. Foi uma zebra sensacional, assim. Teve rivalidade com o Orton, com o Batista, com o Shawn Michaels. Inclusive rivalidades com o Shawn Michaels muito, mas muito bacana. Chris Jericho, com o próprio Ric Flair, se bem que o Ric Flair é mais um amigo dele, né? A rivalidade não foi tão longe assim. Cara, com certeza se pode dizer que, pra mim, na minha opinião, eu coloco sempre o Triple H entre os 3 maiores da história. E pra mim é o meu Rio, assim, que eu acho que foi mais odiado. Não sei se é o primeiro, assim, deve ser considerado o primeiro da história, mas pelo menos da última década, com certeza ele está. Se a gente for contar com essa ainda, olha aí, ó. Ele fazendo mais e mais coisas aí com a autoridade. Só de ele continuar Rio hoje na autoridade, mesmo que não lute sempre, mas aí com o Sting, chamando o Orton, traindo o Daniel Bryan aí, rivalidade com o Roman Reigns. Cara, ficar ajudando o Seth Rollins, mano, o cara é Rio a vida inteira, nasceu pra ser vilão a vida inteira, né? Bom, acho que essa foi a lista. Se vocês gostam desse tipo de quadro, vocês falem aí pra gente trazer mais vezes, tá, pessoal? Então, deixa o like aí, comenta pra eu saber que vocês estão gostando. E vamos ficando por aqui, até a próxima e fui! Ele partiu o top heel da empresa. Ele depois teve lá a Legacy junto com o Cody, com o Ted DiBiase, fez rivalidade com o Triple H, com o Vince, com o Shane, com a Stephanie, com todo mundo. Mais pra frente, depois dessa década, foi se aliar novamente com o Triple H, com a autoridade, rivalidades intensas com o Cena e Triple H. Inclusive ele ganhou do Cena e Triple H, né, na WrestleMania lá 24. Foi um rio bacana. Era aquele rio assim, bem, aquele cara que nasceu pra ser mal, sabe? Ele não é tipo um Edge que eu vou falar daqui a pouco que, por exemplo, o Edge, eu já vou adiantar aqui algumas coisas do Edge. O Edge não é aquele cara que ele é mal porque ele quer ser mal. Ele é aquele cara que quer estar no topo, quer vencer. Só que acontece que ele usa qualquer recurso que for possível. Ele trapaça, ele entra em autoridades. Lá teve a ajuda da Vicky Guerreiro, arruma segurança. Ele quer estar no topo, ele não quer fazer realmente maldade. O importante é ele ficar lá e ninguém mexer com ele. E aí, querendo ou não, ele acaba tendo que fazer coisas más assim, mas que digamos que é aquele mal necessário pra ele. Já o Orton é aquele cara ruim mesmo, aquele cara ruim, não basta só ganhar, ele tem que pegar na veia, assim, sentir na pele assim, do adversário, né? Em quarto lugar eu coloquei o Kurt Angle. Kurt Angle, pra mim, um dos melhores wrestlers que já passaram na WWE. Que o Kurt Angle já venceu tudo, não há dúvidas, né? Ele ganhou até prêmio olímpico
Se eu não me engano, não lembro o ano que a Olimpíada foi, mas ele ganhou já o negócio das Olimpíadas, medalha de ouro nas Olimpíadas, cara. É, em 2006 ele até foi face por alguns momentos. É, e na entrada dele sempre o pessoal gritava, né? You suck, you suck. Inclusive, ele foi o primeiro cara que o John Cena enfrentou na WWE. E parece que ele passou os cantos de Sucks pro Cena, né? Mais pra frente, Cena que começou a receber esses cantos. Teve variedades boas com o Big Show, com o Brock Lesnar, não preciso nem falar. Foi um dos melhores caras que já passaram na história do SmackDown, você pode ter certeza. Procure aí muitas coisas sobre o Kurt Angle, é um cara muito interessante. Terceiro lugar, Edge. É, isso mesmo, o Edge é o vilão que muita gente lembra porque começou a assistir em 2008, né? O Edge Orton, mas o Edge é o principal. O Edge tinha uma facilidade para falar no microfone, isso era incrível, né? A mix skill dele era muito boa. E foi um dos fatores que ajudou ele a chegar nessa posição de terceiro lugar que eu coloquei. E aí ele tinha uma boa habilidade de ringue. Eu não vou dizer assim que a habilidade dele era incrível, era demais, mas ele fazia bons combates. Era um cara assim, padrão WWE, dava pra fazer bons combates sim. O estilo dele, né, era bem interessante, as lutas, sensacional. Vocês procurem a luta com ele no SummerSlam do Wrestling, né? Não tem como falar do Will sem falar desse indivíduo, né? Digamos que para começar ele tirou o WWE Title de um dos wrestlers mais amados da época, que era o Ed Guerreiro, né? E manteve o cinturão por quase um ano, fazendo tudo que um heel tem que fazer. Promos mostrando seu ódio contra a torcida. Ele monta uma stable. Ele, cara, foi um desgraçado, assim, ninguém suportava mais ele. Meu Deus, alguém tira esse cinturão. Ele derrotou o cara como Undertaker, o Ed Guerreiro, o Booker T. Ele só foi perder esse cinturão pra quem? Pra quem? Pra quem? Pro Super Cena no WrestleMania 21. Só foi perder lá, que se eu não me engano foi o começo do Cena como top guy, né? Então o que eles fizeram? Vamos construir um cara bem chato, mas chato pra valer mesmo. Pra quando ele perder pra um cara que vai ser o topo, assim, que vai ser endeusado por ter tirado o cinturão daquele cara chato. E aí é o que fizeram com o JBL e depois pra elevar o Cena, né? A carreira como o Rio dele não parou por aí, claro, ele teve lá rivalidade com outros caras. E aí ele ainda teve um momento histórico que ele comprou o Shawn Michaels e foi guarda-costas dele em 2008 e ainda em 2009 ele ganhou o Intercontinental Champion, perdeu pro Rey Mysterio na WrestleMania 25 e enfim terminou a carreira lá, né? Em quinto lugar, o Randy Orton, o filho do cowboy Bob Orton. O Randy Orton, o que ele teve nessa década? Digamos que ele ficou sob proteção do Triple H, né? No Evolution e tal. Ele era um garoto ainda na empresa. No ano de 2013 ele era um heel que se destacava, cortando promos e conseguindo Intercontinental na Evolution, como eu disse. Ele interrompia todo mundo também que tava falando no microfone, era um garoto assim, de talento, né? Aí ele foi traído lá pelo Evolution, depois teve rivalidade com o Evolution. Eu sei que ele era um cara assim que tinha aquela gimmick de Legend Killer, né? Ele perseguia as lendas da WWE. Só que uma rivalidade que chamou mesmo a atenção dele foi com o Mick Foley, né? Eles tiveram lá lutas hardcore, vocês podem procurar aí quem gosta desse estilo e tal. Ele sai da Evolution como face, ganha o World Heavyweight Champions do Chris Benoit. Eu falo Benoit mesmo, você que se dane. Não passaram muitos meses até que ele estivesse novamente como heel espetacular lutando contra Undertaker na WrestleMania. Esse combate com o Undertaker na WrestleMania, inclusive o Orton era um dos caras que foi chamado para quebrar a streak do Undertaker, mas ele se recusou, ele negou, não queria ser esse ao fazer. E o combate que ele teve com o Undertaker na WrestleMania foi um dos melhores pra mim que o Undertaker já teve. Em questão de combate, não rivalidade em si. Mas o combate foi sensacional. O Undertaker tava jovem, o Randy Orton jovem, foi muito bacana mesmo. Uma Ring the Cell contra o Undertaker, luta em WrestleMania, lutas contra o John Cena, luta contra Jeff Hardy. Nossa, muita luta boa dele. Rivalidade contra Mick Foley, Jeff Hardy, a rivalidade que ele teve com o Undertaker na WrestleMania e etc. Cara, foi
sensacional, sensacional mesmo. A gente acompanhou inclusive em 2008 um pouquinho dela, a que foi da WrestleMania. Vocês já sabem que foi muito bacana, né? Em segundo lugar, Chris Jericho. O Chris Jericho na frente do Edge. Eu de última hora troquei. Eu não queria que o Chris Jericho ficasse na frente do Edge, mas querendo ou não, eu acho que ele mereceu mais ficar nessa posição. Esse cara fez muitas pessoas virarem fã de wrestling, né? Porque no começo da carreira ele conseguiu unificar tanto o WWF Champion contra o WCW Champion, né? Que a WWF tinha comprado a WCW. E aí ele venceu na mesma noite o Steve Austin e o The Rock, na mesma noite. Foi ajudado, foi um roubo, foi um negócio assim, nossa, roubaram legal, passaram a mão, meteram a mão em todo mundo lá, mas acabou que ganhou, não tô nem vendo, campeão. Ele ganhou todo o título na empresa, né? Ganhou o Tag, ganhou o World Heavyweight Champion, ganhou o Intercontinental. Se não me engano, ele ganhou 9 vezes o Intercontinental. Eu não lembro se ele ganhou 9, acho que ganhou 9. Ele tem um talento único pra falar no microfone. Ele é um cara assim que eu diria só que na década assim, CM Punk talvez tenha sido o único que superou ele. O único, Mickey, ou empatou, porque o que ele tem de habilidade no microfone é impressionante, né? Ele é um cara ator nato, assim. Inclusive tem banda, é cantor e tal. Ele já humilhou The Rock, Shawn Michaels, Triple H, Stone Cold, Steve Austin, humilhado no microfone pelo Jericho. E era um cara assim que você não podia confiar, né? Se você cumprimenta ele, ele vai te bater. Se você não cumprimenta, ele vai te bater. Se você xinga ele, ele te bate. Se você não xinga, ele te bate. É um cara muito traíra. E que turna heel direto, né? Ele toda vez voltava como face e turnava como heel. E você nunca sabe quando é a hora. Se vai ser rápido, se vai ser demorado. É um cara assim... Você tem que estar sempre tomando cuidado, né? É um cara muito perigoso. Inclusive ele teve uma briga, né, fora de ringue com o Goldenberg, né? Não sei se eles têm ainda essa rivalidade hoje. Eu sei que tem até umas histórias aí que eu posso contar mais futuramente, né? Mas rivalidades fora de ringue. Em primeiro lugar, ninguém nada menos que Triple H. Isso porque a gente não tá contando só a década passada, não essa. Se alguém que fez de tudo e mais um pouco no wrestling é o Triple H. Ele ganhou o World Title, ganhou o World Heavyweight Champion, já foi King of the Ring, participou de rivalidade sensacional, ganhou o título das tags com o Shawn Michaels. Cara, ele já fez segmentos com... Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé dando pra vocês mais um vídeo de top motivos, né? E bom galera, hoje eu vou trazer o segundo vídeo nosso de top motivos, né? A gente faz tempo que não faz fizemos só uma vez. E hoje eu vou fazer um top sobre os 10 melhores vilões de 2001 a 2010, ou seja, da década passada, né? Então vamos aí pra lista então, vamos falar sobre os vilões, né? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal aí, divulgar o vídeo e se gostarem, avaliem ele bem, comentem aí que vocês gostaram para poder trazer mais assim, né? E vamos lá. CM Punk. Bom, eu coloco CM Punk em 10º nessa lista da década passada, porque digamos, o Punk demorou um pouco para se mostrar como um heel, né? Todos se lembram daquela rivalidade que ele teve com o Jeff Hardy. Foi até um tanto pouco real, porque o Jeff Hardy estava partindo da WWE, estava saindo, né? Problemas internos, tal, responsabilidade, drogas, etc. E aí fizeram uma rivalidade da qual terminou, onde teve uma Steel Cage match e CM Punk era o campeão, World Heavyweight Champion. E o vencedor da Steel Cage seria o campeão World Heavyweight Champion. O perdedor, além de perder e não ter o cinturão, teria que sair da WWE. E eles fizeram uma história assim pra ficar paralelo com a real, né? Que o Jeff Hardy ia sair. CM Punk venceu, o Jeff Hardy saiu da WWE, despediu e tal. Inclusive a última cena do Jeff Hardy na WWE é quando ele levanta os braços lá na rampa do SmackDown e é atacado
pelo CM Punk, bem na cabeça com o cinturão. E aí terminou com o CM Punk falando que nunca mais teremos Jeff Hardy lá, né? Será que as palavras do CM Punk serão verdadeiras? Ficou marcado aquilo, ficou muito marcado. Quando ele virou heel mesmo pra valer foi quando ele ganhou segunda vez lá o contrato do Money in the Bank e fez o cash-in no Jeff Hardy, né? Que tinha acabado de ganhar do Edge o World Heavyweight Champion, né? Ele conseguiu, digamos que em 2010 ele tinha lá aquela rivalidade com o Rey Mysterio e ele tinha aquela stable tag lá, que tinha lá o Luke Gallows, o Jararaca hoje fazia parte de lá. É, teve assim, rivalidade também com o Jeff Hardy, com o Morrison, o Rey Mysterio, com o Big Show também, que inclusive enfrentou ele sozinho contra essa tag aí dele. Era um cara interessante assim, chamou a atenção mais pra frente que o CM Punk foi fazer sucesso, tanto como o Rio como o Face, mas é o que eu falei, eu vou falar só da década até 2010, 2011 pra lá, que foi os grandes feitos dele, eu não vou poder dizer. Se bem que eu sempre preferi esse CM Punk de 2010, 2008, 2009 do que o CM Punk de 2011 pra lá, que também achava bom. Bom, em nono lugar eu coloquei o Undertaker, né? O Undertaker ele não foi muito tempo Rio nessa década de 2010 a 2001 ali. Então eu acho que nona posição é uma boa pra ele. Ele atuou como Rio lá em 2002, ganhou lá o WWE Undisputed Champion, teve uma ótima luta com o Jeff Hardy, ganhou também do Ric Flair na WrestleMania lá 18. Então eu acho que foi bacana sim, o tempinho que ele foi Rio, mas a maioria das vezes ele não atuou como Rio, atuou mais como Twinner ou como um face mesmo, né? Um face mais badass. Em oitavo eu coloquei o Kenny, né? O irmão do Undertaker. O Kenny ele alterou muito, né? Face Rio nessa década, mas com certeza foi um dos melhores Rio que teve. A gimmick dele juntamente com a do Undertaker nada melhor que fizeram uma tag entre eles, né? Que é uma gimmick que se dá bem dos dois, né? A tag durou pouco quando eles eram Rio, mas foi legal, né? Geralmente quando ela começou a ficar boa é quando eles estavam como face. Mas beleza, foi um curto tempo que deu pra aproveitar. O Kane ele era um Rio assim que não tinha piedade pelos adversários, né? Ele parecia um pouco até com o Big Show, que já vou falar também, tá nessa lista. Ele teve momentos como o Rio, por exemplo, 2003 lá, depois que ele perdeu a máscara pro Triple H, ele atacou lá o Rob Van Dam, que era parceiro de tag. Ele meio que não tinha piedade de ninguém não, velho. Se ele se ferrasse, ele batia em quem fosse pra ferrar. Ele teve inúmeros Rio Tour. Era face, era Rio, era face, era Rio, era face, era Rio. Era tipo o Big Show atual, né? Inclusive ele foi Mr. Money in the Bank também, né? Em 2010, se eu não me engano, fez o cash no Rey Mysterio, né? E foi um Rio bacaninha, né? Aí em sétimo lugar eu coloquei o Big Show. Tudo bem que ele foi igual o Ken, né? Turnava face Rio constantemente. Mas ele simplesmente destruía todo mundo, né? Diferente de hoje, talvez, que ainda destrói, mas não tanto. Ele era um oponente que ganhava cinturão de tag, secundário ou cinturão mundial mesmo e destruiu caras importantes, tipo Batista, Rey Mysterio, Brock Lesnar. Era uma época que utilizavam bem os gigantes, né? Colocavam os gigantes como uns caras do topo, né? Em sexto eu coloquei o GBL que hoje é comentarista do Raw. Eu coloquei ele teve uma Rio Tour em 2004, né? E aí se consagrou um dos caras mais odiados da história